Boa noite, meus irmãos. A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Todos tenham tido um ótimo domingo na presença do Senhor. E agora, nesse momento, refletindo um pouco sobre a palavra, esta preciosidade do Senhor nosso Deus em nossas vidas. Hoje pela manhã, nós vimos a passagem onde uma praga de gafanhotos destruiu muito na época. O texto de Joel, profeta menor, que trabalhando com o povo de Israel da época, sobre uma grande praga que eles vivenciaram, onde eles tiveram que perder tudo o que eles tinham, o que eles conquistaram, para aprenderem a lição da parte do Senhor Deus. E agora à noite nós vamos refletir sobre outra praga que destrói bastante, tanto na agricultura, mas na parábola de Jesus, atrapalha bastante o desenvolvimento do reino. É uma praga muito conhecida, mas difícil de detectar na prática, principalmente para os mais desavisados ou para aqueles distraídos em relação às coisas deste mundo. Na famosa parábola do joio e do trigo, nosso Senhor Jesus nos deixa uma valiosa lição que de tempos em tempos nós devemos voltar a ela para lembrarmos-nos de sua verdade. Essa parábola ela está citada nos versos 24 a 30 do capítulo 13, mas nós vamos focar na explicação dessa parábola, como os irmãos já leram o texto, creio eu, em Mateus capítulo 13, só que nos versos 36 a 43. Então, Mateus 13, 36 a 43 é onde o Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, explica para os discípulos da parábola do joio e do trigo. Uma parábola muito conhecida e a gente entende, lê, todo cristão evangélico, salvo no Senhor Jesus Cristo, com o mínimo de vivência na igreja, tem que conhecer essa parábola, é muito importante. Mas hoje em dia é difícil detectar realmente o joio no meio do trigo, porque está misturado. E nós vamos desenvolver um pouco nessa noite sobre esta praga e qual deve ser das várias lições que podemos tirar, qual deve ser a principal ou as principais em relação ao momento que nós estamos passando e vivendo. Então, Mateus 13, 36 a 43 diz o seguinte: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos mais uma vez, clamando a orientação do Espírito Santo de nosso Deus. Obrigado, Pai, por essa noite diante de Ti, pelo dia que tivemos, pelo período de louvor, pelo período de comunhão, pela proximidade com os nossos familiares, os nossos entes queridos. Desejosos, sim, de voltar ao templo o quanto antes, de nos reunir com os irmãos, mas gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender diversas lições com tudo que estamos passando e de nos aproximarmos mais dos nossos familiares. Que o Senhor Deus esteja fortalecendo os casamentos, as famílias, os laços, para que possa então fortalecer a nossa igreja em especial, mas fortalecendo também o teu corpo que espalhado pelo mundo está. Obrigado por essa parábola que o Senhor nos deixou há muitos anos atrás, mas que nos mostre, nos revelam verdades que precisamos atender hoje. Que o Senhor esteja nos despertando a tua vontade e nos instruindo conforme aquilo que é do teu agrado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essas palavras e que o teu Santo Espírito
edifica-nos conforme a tua vontade. Em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos, obrigado e amém, Deus. Então, irmãos, nessa passagem nós vamos estudar hoje à noite 3 verdades nela. Algumas verdades que às vezes a gente esquece, a gente se distrai e a gente precisa atinar para elas. E no versículo 36, logo no primeiro versículo da nossa passagem, já dá para tirar uma lição extremamente importante dessa situação, desse momento que o Senhor Jesus está tendo com os seus discípulos. E a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos na passagem é que só em Jesus que os discípulos adquirem a compreensão necessária. Só em Jesus que os discípulos adquirem a compreensão necessária. Vamos ler mais uma vez o versículo 36, que diz: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Muitas vezes, nós buscamos compreender coisas fora da soberania e da sabedoria do nosso Senhor e do nosso Mestre. Em vários momentos de dúvidas e incertezas, e eu posso falar por mim, eu busquei entender as coisas que me cercavam, que me rodeavam, em vários lugares que não assombro do meu Senhor Jesus. Em momentos de dúvidas, ansiedades, incertezas, eu às vezes busquei, e às vezes sou tentado a buscar conforto, consolo, sabedoria em várias coisas, que não no meu Senhor Jesus. E muitas vezes nós acabamos banalizando o relacionamento maravilhoso que deveríamos ter com Ele, pela proximidade dele em nós, pela fé que nós depositamos nele, ou pelo menos deveríamos depositar ou ter depositado. É claro, é óbvio que a dúvida que pairava sobre os discípulos aqui neste momento estavam acerca da parábola em si. A dúvida estava acerca da parábola em si. Mas podemos estender a tudo o que está sobre o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós, discípulos dele hoje no mundo, precisamos entender. Essa dúvida que eles estavam tendo aqui no versículo 36, era especificamente da parábola. Mas será que nós não podemos estender isso a tudo na vida? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Rei sobre todo o universo. Ele, no momento, reis, líderes, presidem, governam, lideram esse mundo, inclusive esse mundo jaz no maligno, que é o príncipe do sistema mundano. A gente vai até perceber a atuação dele mais à frente. Mas na verdade, quem é rei, quem é dono, quem é o Criador, é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo do Senhor. Então ele sabe de tudo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, então ele compreende, ele sabe todas as coisas. E é numa vida íntima, profunda, próxima a ele e dele, é que nós vamos adquirir a compreensão de todas as coisas que são necessárias, que devemos compreender. E em relação a esse versículo, especificamente, eu friso o fato de eles esperarem a multidão se dispersar e deles irem buscar Jesus em sua casa, despedindo as multidões, lembrando, que essa parábola Jesus proferiu a eles nos versículos 24 a 30. Se você não conhece essa parábola, não conhece essa passagem, sugiro que você depois leia esses versículos, o versículo 36 a 43 desse mesmo capítulo 13 de Mateus, e depois volte aqui nos versos. Na verdade, leia do versículo 24 ao versículo 30, que é onde Jesus explica fala sobre essa parábola, em Mateus 13, 24 e 30. E aqui, do 36 a 43, ele explica aos seus discípulos. Então, o fato dele, ele dispersou as multidões depois de ter falado essa parábola e outras, como a parábola do fermento e outra. Chegando-se a ele, Jesus foi para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram. Então, os discípulos esperaram a multidão se dispersar,
esperaram estar um momento a sós com ele, um discipulado mais próximo, e perguntaram: Senhor Jesus, explica-nos a parábola. E Jesus, com muita tranquilidade, respondeu e explicou a parábola. Versículo 37 em diante nos relata isso. Então, essa proximidade e intimidade só os discípulos e amigos possuem. A multidão não teve acesso a essa explicação, pelo menos não naquele exato momento. Depois que esse livro foi escrito, algumas pessoas que estavam lá, ou até mesmo em outras conversas, eles puderam compreender melhor onde os próprios apóstolos explicaram. Mas até antes disso, eles não compreenderam naquele momento. Porque só quem está próximo, só quem está íntimo, compreende. E talvez esse seja o motivo de não compreendermos muitas coisas em nossas vidas e muitas coisas neste mundo. Porque não estamos próximos, íntimos do nosso Senhor Jesus como deveríamos. Não acompanhamos até a sua casa, até a sua presença, através da oração, através da tua palavra, através de uma vida devocional, através de uma entrega íntima e profunda ao Senhor. E essa mesma intimidade que os discípulos tiveram, nós a possuímos agora. Não nos vamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo fisicamente num lugar, mas temos a oportunidade de conhecer, de vê-lo, de ouvi-lo através da sua palavra, através de uma mensagem, através das palavras de um irmão, porque o seu corpo está aqui na terra, que é a sua igreja. Então, irmãos, não deixe os temores, ansiedades e até mesmo a ignorância te distrair da fonte de toda e verdadeira sabedoria, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos se aproximaram dele, esperando a multidão dispersar, lembrando que multidão muitas vezes vão atrás apenas das curas, do pão e dos peixes. Vão apenas atrás dos benefícios. Os discípulos aqui queriam um pouco mais, queriam compreender mais. A multidão, hoje em dia, está atrás dos benefícios que um relacionamento com Jesus pode trazer, e não atrás do próprio Senhor Jesus e dos seus ensinamentos maravilhosos. Então, não faça parte da multidão, seja um discípulo íntimo, próximo, que busca compreender as palavras do nosso Senhor e do nosso Mestre. Busque-o intimamente para compreender tudo aquilo que você precisa compreender. Amém? Essa é a nossa primeira lição, a primeira verdade. Só em Jesus que os discípulos adquirem a compreensão necessária. Avançando para a nossa segunda verdade, que nós podemos perceber nessa passagem, na explicação dessa parábola, é que o trigo sempre será a minoria nesse mundo. O trigo sempre será a minoria nesse mundo. Por que eu digo isso? A passagem não diz clara e explicitamente sobre isso. Mas nós vamos fazer uma construção e os irmãos vão entender o que eu quero dizer. O trigo sempre será a minoria neste mundo. Essa é uma verdade que muitas vezes nos esquecemos. Às vezes ficamos iludidos com números, com pompa, com grandes igrejas, com marchas, com movimentos, com tanto de coisas que parecem ser de Deus, mas não são. E essa questão do parecer é extremamente complicado. A gente tem falado nos últimos cultos sobre a hipocrisia, sobre a imagem aparente, sobre o exterior que não acompanha, que não é acompanhado pelo interior. O joio, muitos já conhecem, já ouviram falar, e vou explicar mais uma vez. O joio é uma planta, uma erva daninha, mais especificamente, que pode e que prejudica o cultivo do trigo. Naquela época, o trigo era de grande importância, pois fazia parte da alimentação dos povos, principalmente na confecção de pão, de massas e de outras coisas. Hoje ainda o trigo é importante para nós, para a confecção do nosso pão, de bolos e outras coisas do tipo. Mas naquela época era muito mais. E o joio, ele é prejudicial ao trigo porque ele compete pelos mesmos nutrientes do solo. E além disso, ele pode ser tóxico quando consumido por seres humanos. Ele é uma praga,
né? Na explanação da parábola, o nosso Senhor Jesus Cristo disse que o agricultor semeou o trigo e que o inimigo foi lá e semeou o joio. E o joio, ele acaba crescendo e compartilhando e dividindo o solo e roubando os nutrientes do solo. Ele é uma praga, ele é um inimigo, ele é um adversário. E nessa explicação, nosso Senhor Jesus Cristo deixa claro no versículo 38, onde ele diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele, com seus salvos, nos semeia nesse mundo. Nós somos salvos em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo dele que nos foi dado. Somos plantados no mundo e começamos a crescer e nos desenvolver, para que o trigo faça a diferença. O trigo, a semente do trigo é plantada para que o trigo cresça, germine, dê as suas sementes, e das suas sementes possa produzir uma série de outras coisas para servir de alimento para as pessoas. A igreja, os crentes estão nesse mundo exatamente para crescerem, produzir frutos e abençoar as pessoas e transformar outras pessoas em frutos do nosso Senhor Jesus Cristo, que serão plantadas e assim por diante, multiplicando cada vez mais, crescendo a igreja do Senhor e expandindo o reino dele nesta terra. Só que o inimigo, o nosso adversário, ele também planta as suas sementes, que são os filhos do maligno. E dia a dia, ele tem minado pessoas, tem minado sistemas, tem trabalhado na vida de muita gente para trabalhar e minar, atrapalhar a atuação da igreja de Deus. E ele consegue. Infelizmente tem conseguido. O joio é uma praga. Na fase jovem, as duas plantas são bastante semelhantes. A diferença se torna mais evidente quando elas alcançam uma fase adulta. Então, no iniciozinho, elas são parelhas, são iguais, mas o trigo, ele cresce um pouco mais, ele se desenvolve um pouco mais, ele se torna mais diferente e é necessário o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento. Por isso o trigo precisa crescer. E os filhos do reino crescem e amadurecem, já os filhos do maligno, não. E aí a ideia não é a gente sair daqui dessa mensagem de hoje e começar a apontar o dedo e começar a julgar quem é joio e quem é trigo e começar a tratar mal o trigo, o joio, até porque também nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas para que elas, de acordo com a vontade de Deus, venham a se converter. Mas é um olhar para dentro de nós mesmos e nos analisarmos, será que estamos crescendo? Será que estamos desenvolvendo? Porque o trigo, pelo que a passagem diz, será recolhido primeiro. E depois será ateado fogo no joio. É para você olhar e se analisar. Será que eu estou crescendo? Será que eu tenho me desenvolvido? Será que eu tenho me tornado diferente do joio? Ou tenho sido um cristão apenas de aparência? E como toda praga, ele se espalha e cresce ao seu limite muito rápido e com muita facilidade. Se você já teve a oportunidade de cultivar um terreno, você sabe que as ervas daninhas, sem a necessidade de alguém plantar, elas já crescem de uma maneira muito grande. É difícil cultivar uma árvore frutífera, cultivar uma planta com flor, uma planta agradável. E a erva daninha ela pega com muita facilidade, ela se desenvolve com muita facilidade. Se a gente não cuidar, ela atrapalha a nossa plantação e atrapalha outras e é algo extremamente ruim. Como toda praga. Como toda praga. Ela cresce e se multiplica muito rápido. É a maioria e continua se espalhando. Então é nesse ponto que eu digo que o joio, infelizmente, pelo fato de se multiplicar muito rápido e pela vida dele ser muito fácil e muito cômoda, ele acaba sendo a maioria. E além disso, a gente precisa lembrar que a porta, nas palavras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ela é estreita. E o caminho, a porta é apertada. O caminho é estreito. E são poucos os que acertam por ela. Essas palavras de Jesus estão nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, ainda dentro do Sermão do Monte. A porta, irmãos, é estreita. O caminho é apertado. Poucos passarão por ela. O debate sobre minorias tem aumentado drasticamente nas últimas décadas. Porém,
em se tratando da realidade espiritual que vai muito além da material que nos cerca, só há dois tipos de pessoas neste mundo: salvas e não salvas, justos e pecadores, santos e ímpios, servos obedientes e rebeldes desobedientes, filhos do reino e filhos do maligno. E a gente sabe, como a gente viu no caso da erva daninha, no caso da praga, no caso do joio, a facilidade de crescer e de se multiplicar é muito grande. A gente sabe que para destruir é muito fácil, mas para construir, para desenvolver, é mais complicado. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos foi dado, que façam que a igreja cresça. Mas é importante essa compreensão. Nós sempre seremos a minoria nesse mundo. E antes que bata o desânimo, nós vamos avançar para a nossa terceira verdade que precisamos compreender, é que teremos que conviver com o joio até a consumação do século. Então, a primeira lição diz que nós devemos buscar o Senhor Jesus para a compreensão de todas as coisas. A segunda diz que seremos a minoria. E essa terceira diz que teremos que conviver com o joio até a consumação do século. E aí já era uma verdade, uma notícia muito triste, complicada de saber que nós seremos a minoria. E agora, nessa lição 3, nessa verdade 3, nós teremos que conviver com o joio até a consumação do século, ou seja, até o fim. É as palavras do Senhor que diz isso. Hoje pela manhã eu citei Joel, que falou sobre o dia do Senhor. Esse dia, grande e maravilhoso dia para nós, os crentes, e tão temível e terrível, apavorante dia para aqueles que se perderão. Esse dia em que o Senhor voltará, o Rei, o dono de tudo isso aqui, e levará consigo a sua igreja e colocará cada coisa em seu devido lugar. Nós não sabemos quando será esse dia. Porém, quanto antes compreendermos que essas presenças malignas dos filhos do maligno nos acompanharão por toda a nossa caminhada nesta vida terrena, e quanto mais ficarmos cientes dessa afirmação, melhor será o cumprimento de nosso chamado. É ignorar o que está à nossa volta. Focar, ignorar no sentido de não levar em consideração na nossa caminhada. É olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, para a missão que Ele tem para nós como indivíduos e para nós como corpo dele, como sua igreja. Nos unirmos, porque já que somos minoria, nós precisamos nos unir no Senhor, aqueles que verdadeiramente querem a verdade, querem viver a vontade do Senhor Deus e querem transformar esse mundo como ferramentas, instrumentos de Deus nesse mundo, e viverem plenamente para Ele. Porque se formos olhar as circunstâncias, olharmos os ataques dos malignos, olharmos a quantidade do joio que nos rodeia, que nos cerca e que tenta roubar os nossos nutrientes, a gente desanima. A gente esmorece. Então, quanto antes a gente compreender que somos a minoria e que teremos que conviver com o joio até a consumação dos séculos, quanto antes aceitarmos essa afirmação e esse fato, creio eu que melhor será o nosso viver. Creio eu que melhor será o cumprimento da nossa missão nesse mundo, como servos do nosso Deus, como salvos no Senhor e como filhos do reino de Deus neste planeta Terra. E tem que ser assim. É a vontade do próprio Mestre, descrita nos versos 29 e 30 do capítulo 13. Se você voltar lá, capítulo 13, versículo... vamos pegar do 28. Na verdade, vamos 27. Mateus 13, 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Versículo 28. Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Versículo 29. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Versículo 30. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em enfeites para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E dizendo aqui: deixais até a ceifa, no versículo 39,
diz: o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos. É o findar dos dias até o Senhor Jesus Cristo resolver toda a questão pendente nesse mundo. Ainda no versículo 39, e os ceifeiros são os anjos. Versículo 40, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Então a gente precisa, irmãos, compreender, aceitar e viver com essa perspectiva, sabendo que o nosso Senhor Deus há de nos sustentar até esse dia e por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus e amém. Essa semana, conversando com alguns amigos, homens de referência na minha vida, a gente estava conversando e debatendo esse mundo louco em que nós vivemos, em que o certo é o errado e o errado é o certo, onde quando surge alguém querendo fazer a diferença positivamente, ela acaba sendo atacada, ela acaba sendo impedida de fazer o que é certo. E bate um desânimo para nós que realmente buscamos fazer a vontade de Deus, que buscamos, não somos perfeitos, mas buscamos fazer a vontade de Deus, estamos compreendendo as coisas do Senhor. Então bate um desânimo. E nosso trabalho é quase como a conta-gotas. Às vezes parece que não adianta ou não vai adiantar. Às vezes parece que o estrago causado pelos filhos do maligno é maior que o bem de Deus através de nós. Bate um desânimo às vezes, mas nós não devemos olhar para as circunstâncias, não devemos olhar para o desânimo. Se o Senhor Jesus Cristo deixou essa parábola para os discípulos logo no início do ministério, logo no iniciozinho da igreja, nós agora, 2000 e alguns anos depois, precisamos entender, compreender e aceitar essa verdade. O joio sempre estará em nosso meio. Nós precisamos crescer e nos desenvolvermos. Nós não devemos pensar negativamente. Nós devemos ter esperança, pois a obra é do Senhor em nós e através de nós. A obra é dele. Ele é o que semeia. Ele é o nosso agricultor. Ele é o nosso jardineiro. E ele está no controle desse mundo. Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle desse mundo, inclusive no controle das nossas vidas. Quanto antes compreendemos isso, quanto antes aceitarmos isso, quanto mais vivemos com essa verdade, mais entenderemos que a nossa missão aqui é muito difícil. Porém, aquele que nos comissionou já nos deu a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido e minha querida que está me ouvindo, essa noite ou em qualquer outro período que você esteja vendo esse vídeo, o bem vencerá, porque o bem venceu. E devemos aproveitar essa vida terrena que nós temos e levar o máximo de pessoas ao Senhor Jesus para serem curadas, para serem filhas do reino, filhos e filhas do nosso Senhor Deus. Para a gente concluir, vou recapitular as 3 verdades que nós podemos absorver dessa passagem. A primeira é que só em Jesus os discípulos adquirem a compreensão necessária. Aproxime-se dele. Só nele você vai compreender tudo aquilo que você precisa. Em um relacionamento íntimo e profundo com ele, você vai encontrar aquilo que você precisa nele. 2. O trigo sempre será a minoria nesse mundo e por isso a gente precisa crescer, se desenvolver e nos unirmos no Senhor para vivermos a vontade dele. Até que ele volte na consumação dos séculos e nos leve para o reino do seu amor e nos livre dessa praga, dessa erva daninha. E por último, 3, teremos que conviver com o joio até a consumação do século. Quanto antes compreendermos isso, quanto mais vivermos sobre essa perspectiva, creio eu que mais o nosso caminhar será mais tranquilo, mais sereno, e a gente não vai se iludir com as coisas deste mundo e com as coisas que nos rodeiam. Que o Senhor nosso Deus abençoe a vida de todos. Tire esse momento para orar e colocar a vida diante do Senhor Deus
e que o Senhor Deus nos abençoe. Excelente noite e domingo a todos, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Amém.